Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Talks, primeira temporada, convidados escolhidos a dedo e ele, sou suspeita. Porque a gente se conhece há tanto tempo, que o perigo é essa conversa aí e gerar aí uma série. Fernando Camargo, um dos maiores jornalistas esportivos do nosso país, é uma honra poder conversar com ele, que já passou por diversos veículos, atuou no Band Esportes, Folha de São Paulo, ESPN Brasil, TV Gazeta, hoje na Energia 97, Paramount e vem muito mais por aí. Fernando, seja muito bem-vindo ao Conecta Talks. Tudo bem, minha parceira Gaia, querida. Gainha, como eu sempre chamava. Gainha. A gente se encontrava ali naqueles corredores. O dia inteiro, né? Produção maluca na TV Gazeta. Pra quem não sabe, eu e a Gaia, a gente trabalhou mais de uma década, né, Gato? Putz. No esporte, nas produções, no Ronivon, no Mulheres, no Mesa Redonda. Que alegria te ver aqui. Tô muito feliz. Muito mesmo. Eu também. Demais. Eu também. E feliz de ver tudo que você construiu ao longo dessa jornada. Quem diria, né? A gente ali nos bastidores, na produção. O trabalho de produção é um trabalho muito árduo para quem não conhece e não sabe. Eu quero que você conte brevemente, né? Como é que você começou nessa jornada do jornalismo esportivo e essa virada total de trás das câmeras para hoje na frente das câmeras, nos microfones, arrasando muito. Exato, né? Acho que quando a gente começa no jornalismo, né? A gente tem sonhos, tem vontades. Quero ser um repórter, quero ser um comunicador, quero ter uma carreira construída, mas quando a gente cai numa televisão, como a gente começou, né? Por acaso a gente caiu numa televisão, a gente tem que passar por todo o processo, desde o estágio, entender o que é um trabalho em televisão, passando pela produção. Gente, produção é o coração do negócio todo. Vocês que acompanham só vê ali a pessoa do outro lado no microfone aparecendo, uma, duas pessoas, e tem 200 profissionais, 500 profissionais, centenas de profissionais do outro lado que fazem tudo aquilo acontecer. E eu fui cair na televisão, por acaso, porque eu estava na faculdade, na PUC, na minha segunda faculdade, né, no ano de 2000, e com vontade de trabalhar no meio. Vontade de trabalhar com microfone, trabalhar na comunicação, não sei se com um jornal, não sei se numa rádio, não sei se numa televisão. E de repente pintou para mim a ESPN, que foi no ano de 2000, eu tinha 21 para 22 anos. Já tinha feito uma faculdade, já tinha feito a São Judas, transferi para a PUC e tinha um desejo de trabalhar. E lá na ESPN eu aprendi tudo que eu poderia querer na vida como profissional, né, de televisão. Não só da questão de ser uma emissora de esporte, que é o meu carro-chefe, que é o que eu gosto de fazer, mas aprender uma televisão, o que é um roteiro, o que é um jornal, o que é um TP, o que é um switcher, o que é uma sonora, o que é uma reportagem, o que é tudo que a gente fez em TV, né, que a gente trabalhou muito tempo assim. E tinha vontade de aprender, principalmente aprender. Na ESPN foi um período, aí passando pela Rede TV, pelo jornal Folha de São Paulo também, aí já como repórter, até chegar na Gazeta, que foi onde eu peguei um cargo já maior, né, de subeditor, de coordenador geral, para fechar um programa, para escrever um programa com a Gazeta Esportiva, para ser um subdiretor do Mesa Redonda também. Considerado aí um dos maiores programas esportivos da televisão brasileira de todos os tempos. Para não dizer a maior mesa de todos os tempos, assim, é considerado a maior mesa redonda de todos os tempos. Hoje, muito jovens, muitas meninas, não têm ideia do que é. O que era um bate-papo numa mesa redonda. E a gente na Gazeta, a gente teve esse momento também. Você trabalhava no Mulheres, que é um programa de muito sucesso, no Ronivon também, com tanto sucesso. E a Gazeta ajudou, eu tenho certeza que me ajudou bastante, ajudou a gente muito a fazer esse crescimento, a fazer esse desenvolvimento, né? Comecei numa emissora de esporte, depois fui para uma grande televisão, então um pouquinho só do resumo desse negócio de querer trabalhar no meio. Daqui a pouco a gente chega com os microfones aí, porque tem muita coisa ainda. Eu falo que produção é um universo encantador, mas também é meio uma máquina de moer gente, né? Programa ao vivo, reportagem. Você precisa desenvolver ali habilidades que eu não sei pra você, mas que hoje fazem toda a diferença em todas as áreas de atuação que eu tenho. Porque você precisa lidar com o improviso, com o problema, com o imprevisto, com o caos factual acontecendo. E você precisa noticiar isso. Então, como é que foi pra você essa experiência de produção e passar pro outro lado? Isso te refinou o olhar? Sem dúvida nenhuma. Eu brinco que numa produção de televisão,
Ou no rádio também, né? Quando você pega as 4 estações do ano numa coisa só. Né? Você passa por tempestades de verão, você passa num dia ensolarado maravilhoso, você passa num frio danado que você não tem vontade de nada e passa com rosas, né? com a primavera. E quando a gente aprende a questão da produção, de você usar o telefone... Usa telefone hoje em dia? Usa, né? Acho que Acho sim, que ainda, porque né? naquela época a gente usava bastante, Acho né? que sim. De ligar para as produções, de ligar para convidados, de correr atrás para tentar montar roteiro de programa. Caiu a pauta. Caiu a pauta, o que faz? Tem que fazer tudo de sopetão, tudo de improviso. Você aprende, de repente, com determinadas linguagens diferentes, porque você está com pessoas que falam, com pessoas que usam muito o audiovisual, com jornalistas, com radialistas, com pessoas que trabalham com a cenografia, com pessoas que trabalham com a maquiagem, com pessoas que trabalham, às vezes, ajudando no figurino. Tantas pessoas para fazer um programa ou um jornal só, né? E isso foi fundamental, eu tenho certeza. Tenho certeza. É muito difícil você falar de qualquer profissional que esteja hoje com o microfone, como eu estou há alguns anos, né? E você também trabalhando também na sua área, sem você ter passado por trás, sem você ter desenvolvido tudo isso. Não tem como. Você tem que primeiro saber como plantar para colher depois com muito sucesso depois. Senão você não tem nem como orientar, como pedir, como saber lidar com os desafios. E ao mesmo tempo que eu fiz isso como a gente estava acostumado em televisão, eu tinha o desejo de ir para frente no microfone. Mas eu jamais teria ido para frente de um jeito mais desinibido, de um jeito de poder conversar, de um jeito de poder me desenvolver, se eu não tivesse feito tudo aquilo. Se eu não tivesse feito pauta, se eu não tivesse feito produção, se eu não tivesse ligado para trocentas pessoas, ouvido um monte de não, ouvido xingos, ouvido pessoas gritando em cima de você. Eu vi que você está aí, que você está lembrando de muita coisa do nosso tempo. Tá passando um monte de filme aqui na cabeça. E não tem como. Para você chegar no momento de ser um bom profissional do microfone, você tem que ter tido um bom bastidor, que senão você não consegue, de jeito nenhum. E Fê, né? Porque amigo, né? Hoje, né, eu faço seleção para estagiários, para trabalharem com a gente na comunicação conectada, e eu fico impressionada porque eu nunca atuei no esporte. Uhum. Eu sempre atuei no entretenimento, enfim, no factual. O quanto tem de gente, de universitários que sonham em trabalhar no jornalismo esportivo. Eu fico realmente impactada, assim. E você falou, né, dessa transição de ir pra frente da câmera, do microfone. Tem muita gente que quer atuar nessa área, que já é uma área nichada. Uhum. Então, não tem tantas oportunidades assim, né? Se você for ver, a gente meio que conhece as pessoas, é um mundo pequeno. E você conseguiu dar um salto. E ainda ir pra frente da câmera, do microfone, que é ainda mais restrito. Como é que foi essa virada? Foi muito no período da TV Gazeta mesmo, porque na Gazeta, como eu tinha um cargo legal, assim, tanto financeiramente quanto para desenvolver, inclusive eu era um subchefe de departamento, né? A gente tinha um diretor, tinha uma gerente, e eu era o cara que controlava um dos programas. Eu era o cara que respondia diretamente para estagiários, para produtores, para editores, no fechamento do Gazeta Esportiva, que é um programa muito conhecido, né? Diário, né? É isso, que é diário, segunda a sexta. Michele Janela hoje apresenta lá na Gazeta, né? Que tem o Osmar Garrafa, o Chico Lang, outros caras que já passaram por lá também, tanta gente. Mas assim, ao mesmo tempo que para mim era legal eu estar num momento como aquele, eu queria algo mais. Eu sou um cara que ouço rádio desde criança, eu gosto, ao mesmo tempo que eu cresci como toda criança, ouvindo molecada, ouvindo bandas, não sei o quê. Eu era um moleque com 5, 6, 7 anos de idade, eu ouvia jogo de futebol com meu pai no rádio, pelas estradas, tudo, e sonhava trabalhar, de repente, com isso, num futuro, né? Até que veio a oportunidade na Gazeta, primeiro fazendo alguns offs, né? Que é você colocar voz em algumas coisas, fazer algumas sonorizações, alguns jogos, antes de eu ir para o grande veículo de rádio mesmo. E eu aprendi muito lá, né? Com as oportunidades que eu tive lá, o João Batista, que era o meu chefe, grande parceiro, o Celso Cardoso, grande amigo também. Só gente querida. 30, você conhece, né? Todos eles de tantos anos. Até que eu me sentisse confortável e pronto para ir para frente dos microfones, para ficar à frente. Foi quando, em 2012, eu tive essa oportunidade. Eu estava na Gazeta já num período bem consolidado de profissional e eu recebi uma oportunidade para ir para o Grupo Bandeirantes, na antiga Rádio Bradesco Esportes FM, do Grupo Bandeirantes junto com a Bandeirantes e a Band News, para ir para frente do microfone, para falar, para narrar,
para ser repórter, comentarista, locutor, tudo que tivesse oportunidade. Ah, mas você não teve chance na Gazeta? Na verdade, na Gazeta eu não fui tanto atrás. Por quê? Porque eu tinha um cargo legal lá. Era uma outra realidade. Era uma outra realidade. E os meninos que estavam crescendo, subindo, eles já viam nisso. Eu estava no momento que eu estava para comandar eles. Então pintou uma outra situação para eu fazer à frente do microfone, que foi exatamente essa transição. Ah, mas você chegou de cara e fez isso? Falei, não. Eu já tinha feito muito web rádio também, já tinha treinado pra caramba, já tinha feito cursos, né? Tenho pós-graduação, tenho meu curso do Senac de locução, sou professor do Senac também, então eu tinha me preparado para ter essa oportunidade. Sim. Quando chegasse, eu poder desempenhar, não daquele jeito, vou chegar e vou tentar. Não ia tentar. Ia chegar para arrebentar. Preparado. Maravilhoso. E isso que você traz é muito importante, porque além da formação, precisa se especializar e desenvolver uma série de habilidades que muita gente não sabe, né? Que tem ali no bastidor. Isso. Para você conseguir chegar no lugar, além de entender profundamente desse universo tão nichado, não só do seu time do coração, por exemplo. Que hoje é uma situação, né, que eu faço do São Paulo, mas isso que você falou é muito interessante, porque a galera que chega hoje, que talvez não conheça o que é uma TV aberta, né? Os meninos mais novos, a minha filha, por exemplo, a Rafaela, ela não tem ideia o que é a TV Globo, a Record ou o SBT. E talvez nunca vai ter, né? E talvez nunca vai ter, porque a geração dela já é do YouTube, do TikTok, do Twitch, do Instagram, né? Dos Streets que tem agora, as coisas novas. Ela já é dessa geração. E a gente aprendeu a desenvolver determinadas linguagens com o rádio, com a TV aberta, com a TV a cabo, com a entrada do streaming, que hoje o streaming é uma realidade, mas pra gente, 10, 12, 15 anos atrás, era o início de tudo. Se adaptar a esse novo formato. Teve que se adaptar a isso. Isso que eu falo para meus alunos hoje, inclusive. Né? Eu tenho um curso que eu explico o que é uma locução para TV, o que é para o rádio, o que é para o streaming. Né? Você tem que se adaptar a esse tipo de coisa. E na nossa época que a gente estava trabalhando em televisão, a gente vivia o mundo da televisão, mas conhecendo o rádio também. Hoje é muito maior do que isso. Hoje você tem que se adaptar e tá pronto para encarar qualquer tipo, né, de sistema que seja aplicado para você, seja na TV, no rádio, na internet, ou o que quer que seja. Mas aprender primeiro para depois poder desempenhar. Né? Com certeza. E ouvindo você falar, né, eu, às vezes viajando, dando os meus cursos, não para o público de jornalismo, de comunicação, eu gosto sempre de falar, né, porque o jornalista, ele fica num lugar ali, né, quem é o jornalista? É um profissional, é alguém que se dedicou muito, que batalhou e tá lá querendo fazer o seu trabalho da melhor maneira. Né? Exato. Tem gente boa e gente ruim em qualquer área de atuação. A gente tá vivendo uma era que às vezes coloca o jornalista num lugar como se ele fosse culpado por manipular o jogo do War em 5 rodadas e não é... Nossa, o jogo do War, vocês viram que eu sou antiga, né? Mas enfim... Mas enfim... Mas tem uma coisa no jornalismo esportivo, além de todo esse glamour que envolve o jornalismo, tem uma coisa do jornalismo esportivo que são os profissionais do esporte. Que envolve também muito ego, muita ralação, um bastidor ali todo... que quem tá do outro lado nem imagina, né? Não imagina, e a gente sempre define que a gente não é jornalista esportivo, a gente é jornalista. Sim. Né? A formação, muita gente que de repente está me acompanhando agora aqui no podcast, que está vendo a gente se comunicando, mas ele é locutor, ele é narrador hoje. Não, também. A minha carreira, a minha formação é de jornalista de 25 anos. Isso que eu estou fazendo agora tem 3, 4, né? Claro que deu uma proporção muito maior da questão de aparecer para um grande público, mas tudo que a gente aprendeu na faculdade, de escrever um texto, de respeitar sempre os dois lados, de não ter lado, hoje a gente está vendo muito escolhas, né? Jornalista que escolhe um lado Sim. A ou B, C ou D, né? Esse tipo de coisa. Coisas que a gente não aprendeu. A gente sempre aprendeu a ouvir os dois lados, ser isento em determinadas coisas, que é a formação que a gente tem, mas hoje tem muita coisa. E no jornalismo esportivo, isso que você citou, há muitos meninos e meninas que querem ser jornalistas esportivos. Às vezes eles não querem ser jornalistas esportivos. Eles querem ser entretenimento esportivo. Qual a diferença entre jornalismo esportivo e entretenimento esportivo? Tudo que você aprendeu, tudo que você vai aplicar, né? Tudo que você faz como repórter,
tudo que você faz como um editor de programa, um editor-chefe, nos grandes jornais, nas grandes revistas. Existem as revistas ainda? Existem. Sim. Os grandes jornais. Diminuiu, claro, na questão do editorial, do escrito, para o digital, mas tudo isso. Hoje, tem muita gente que chega para mim nos meus cursos e fala: eu quero ter um microfone porque eu quero ter muito sucesso como youtuber. Então você está na profissão errada. Falando sobre o quê, né? Você está na profissão errada. Você não vai apurar uma matéria, você não vai ouvir os dois lados, você não vai, de repente, numa grande entrevista, fazer pergunta muito legal. O que você quer fazer? Você quer aparecer com o microfone para ter views no seu YouTube? Então você está na profissão, ou no YouTube, no Twitch, ou no veículo qual seja, você está na profissão errada. Jornalista é outra coisa. Jornalista é o cara que fica sedento por apurar, para saber o que está acontecendo, para ver os dois lados da história, para escrever e colocar na pessoa que está do outro lado, contar uma história, que é isso que um repórter faz. Contexto, né? O contexto todo. E mesmo aqueles que trabalham em outras situações, você trabalhou muito tempo em programas diários. Entretenimento, só para deixar claro. Quem que fazia o roteiro diário? As perguntas que iam ser feitas, né? A pauta, como a gente diz. Sim. Pauta. O que a gente está fazendo aqui? Está com uma pauta. Está perguntando. O youtuber às vezes não tem. Conta aí o que aconteceu. Fala aí, nem pesquisou, nem se aprofundou. Porque o que vale é ter o view, né? apurou. Esse que é o negócio. Isso é bem arriscado, porque se sustenta? Não se sustenta, né? Se sustenta com um público determinado, mas para um público que seja consumidor daquilo que se propõe, eu acho muito difícil. O jornalismo já faz tempo, ele deixou de ser uma faculdade obrigatória, e a gente já vem de uma época deixou de ser jornalista, virou jornaleiro, né? Esse que é o negócio. Então, mas olha só, eu entendo que a formação é fundamental, e nós contratamos pessoas que fazem faculdade para serem nossos estagiários, só que a gente vem de uma geração... Não sei se faz sentido isso pra você. Eu, pelo menos, eu entrei num lugar onde tinham grandes jornalistas antes de mim que não existia faculdade. Sim. Que eles criaram o jornalismo e aí foi criada uma faculdade, uma metodologia pra fazer essa nova geração ter profundidade. Como esses jornalistas anteriores tinham, mesmo que não houvesse a faculdade. Isso. Só que aí tirou a obrigação e... acabou desvirtuando um pouco, né? Porque o jornalista não é só aquele que aparece, não é só aquele que tá com a voz, ele tem todo esse conteúdo, essa bagagem. E na área do esporte, o esporte ele é muito amplo, existem várias categorias. Você cobriu as Olimpíadas, quero saber sobre isso também. Só que aqui no Brasil, o futebol ele é muito forte. Eu brinco que no Brasil, a gente... brinco com um tom de crítica e dor também. O Brasil, infelizmente, ainda é um país monotemático, é um esporte só, né? É o futebol. Só pensa no futebol. Ainda é, infelizmente. Futebol masculino, no masculino. Né? O feminino agora, De inclusive, vai campo. ter a Copa do Mundo, que a gente está vendo as meninas com espaço maravilhoso, com todas as áreas, com reportagem, com produção, com comentário, com narração, com tudo, né, que envolve o tema que é incrível. Só que no Brasil ainda se fala muito só do futebol. E é difícil você botar na cabeça... até de pessoas que trabalham com isso, que o esporte olímpico é importante, que o Brasil tem história, né? Eu sempre falo, a minha maior cobertura da minha profissão, por exemplo, não foi o futebol, foi os Jogos Olímpicos do Rio. Como foi isso, Fê? Deve ter sido fantástico. Por quê, né? Gá? Foi um momento que eu estava na Rádio Bradesco Esportes FM. Imagina que você vai trabalhar na Disney. Você está trabalhando na Disney. A Disney esportiva foi pra gente a Bradesco Esportes FM. Você tem todos os recursos à sua disposição. Cara, você vai falar do que você mais ama na vida, que é esporte, né? Na sua área de atuação, que é o jornalismo. Num veículo que você ama, que é o rádio. No maior evento esportivo. No maior evento esportivo do mundo, que é a Olimpíada. É a Copa do Mundo, tá, mas Olimpíada, que engloba tudo. Sim. Falei, cara, chegou a minha vez. Uau. Né? Vou ter essa chance. O que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou fazer bem. E até aconteceu. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Se eu ia ser um narrador, se eu ia ser um repórter, se eu ia ser um plantão de notícias. Mas eu falei, cara, eu quero fazer o meu melhor trabalho. Acabou sendo uma Olimpíada que eu narrei 13 medalhas só para o Brasil. Nossa! Dezenas de eventos maravilhosos. Vi ao vivo o Rafael Nadal, entrevistei Usain Bolt, Michael Phelps, time de basquete norte-americano, das meninas. O Brasil ganhou a medalha de ouro pela primeira vez no futebol. Nas outras modalidades, o handball aparecendo. O Isaquias ganhou pela primeira vez
A canoagem. Foi lindo. A ginástica ganhou de novo com o Arthur e com o Diego e com o Nori. Pô, entre tantas outras coisas. E assim, eu falei, cara, eu até chorava quando terminava no dia. Eu falei, você não quer descansar? Eu falei, eu quero viver esse sonho todo dia, toda hora. É o tipo de 19 coisa dias, é que você não esquece nunca. Jamais. O Álvaro José, né, maior especialista em Olimpíada que a gente tem, meu grande amigo Álvaro José, ele falava sempre assim pra mim, é a sua primeira. Quando você fizer a quinta, a sexta, vai ser a mesma emoção, pode ter certeza. Uau. Porque isso aqui é uma das coisas que movem a gente e tomara que a gente continue sonhando para continuar tendo essas oportunidades. Que fantástico. Bem e resumido, aí você tá né? falando de conquistas, né? Com certeza essa foi uma das maiores. Profissional no Brasil, sim, mas eu ainda tenho desejos fora do Brasil. Eu tenho muita vontade de fazer uma Olimpíada e uma Copa fora do Brasil. Eu já fiz a cobertura de Copa no Brasil, 14. Fiz a cobertura da Olimpíada no Brasil, 16. Fiz Jogos Pan-Americanos de Lima, mas eu queria muito ter uma chance de fazer uma Olimpíada e uma Copa do Mundo Você fora do queria ou Brasil. você quer? Eu quero e vou fazer. Tá. Ah, bom. Eu vou fazer. Opa! Eu vou fazer. Aí sim. É porque ainda não foi, né? Sim. No pretérito, mas no futuro, já pensando também. Com certeza. Eu quero saber de bastidor. Eu quero saber de babado. Fofoca, ok. Vendo tudo isso acontecer, conta um pouquinho pra nós aí, bastidores de Olimpíadas, vai, pra gente começar lá atrás. Meu, Olimpíada é assim, é o mundo que tá num lugar só, né? Imagina que você tá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, no Recreio ali, e a gente ficou num apartamento no Grupo Bandeirantes. Estavam 3 profissionais, né, divididos, vários. No meu caso ficou eu e mais 2 colegas, e era na frente do IBC, que é o Centro de Imprensa Internacional. Então, todo dia, o meu horário de trabalho era mais ou menos das 7h30 até as 6 da tarde, para ficar no microfone e falar tudo o que acontecia. Ah, mas depois que acabava, você não estava cansado, você queria ir embora? Eu falei, Eu tinha um negócio que pra gente é a maior medalha que a gente podia ganhar. Abre todas as que portas. era uma credencial escrito All Access. Uau! O famoso acesso Tá num absolutamente... quadro? Tá num quadro. Acesso a tudo. Então, eu e boa parte dos jornalistas que lá estavam, a gente ia ver tudo. Eu fazia, por exemplo, à tarde, judô, tiro, tênis, vôlei de praia, um futebol, alguma coisa. À noite eu ia ver a natação, eu vi todas as provas do Michael Phelps. Eu fiquei a meio metro do Novak Djokovic, do Nadal. Eu vi a última prova que eu narrei do Usain Bolt. Fiquei 2 horas depois lá para entrevistá-lo e ele pacientemente entrevistou todo mundo. Ele foi entrevistado por todo mundo, parou pra gente, tirei uma foto também. Vi o basquete americano. Ah, mas você não dormia? Eu falei, cara, se eu dormia 3 ou 4 horas por noite, tava bom, tava ótimo. E a voz? Eu falei, a voz, no 11º dia, ela acabou numa locução que eu fiz de boxe, que o Brasil ganhou o ouro, inclusive, com o Robson Conceição. Foi assim, e o meu chefe falou, não poderia estar melhor. A sua emoção passou para todo mundo do que foi. Então, pô, N histórias. Mas eu quero perrengue. E perrengue? Um perrengue legal? Opa! Posso falar uma trapaça? Pode. Vocês querem ouvir? Essa foi legal. Ali, acho que no 3º, 4º dia, eu e um repórter da Transamérica, o Leandro Bodaquian, a gente sempre se encontrava junto com a galera da imprensa e ficava para ver os eventos, né, do que estava acontecendo no Parque Olímpico. Porque, cara, é um sonho para nós, como profissionais, ver o mundo do esporte todo ali, né? Seja no tênis, no judô. Literalmente o mundo, né? O mundo mesmo. E aí, o Novak Djokovic, número 1 do mundo, né? Ele ia jogar. E a gente tinha a credencial e sabia qual era a quadra. Era, se não me engano, na quadra 2 do tênis. Só que a gente entrou num lugar que não podia. Que era proibido. Era o local dos fotógrafos. Não era All Access. Não era All Access naquele momento. Era All Access do evento, mas não ali. E a gente ficou ao lado dos fotógrafos a exata distância que eu tô de você. O Djokovic estava do meu lado. Não podia ficar ali. 25 minutos depois, fomos convidados educadamente a se retirar. Tá tudo certo. Do local, né? Mas eu olhei pra ele e falei, mano, onde a gente tava, cara? Falei, que demais. É história pra contar. Né? É maravilhoso. Mas ali como fã, não tava cobrindo. Sim, tava como fã curtindo do maior o tenista do momento. mundo, né? Naquele momento ali vendo. Tem alguém que você achava que era muito legal e que
era péssimo, que você conheceu e falou, putz, que decepção? Em termos de atleta, vários. Mas, Gá, eu nunca fiquei muito nessa questão Não tá querendo contar. do imaginário. Tá assim. bom. Um atleta, se for pegar, Pode ser um só. brasileiro, é que eu não gosto de Não dar precisa nomes, ser brasileiro. Assim. De fora também. Pode de fora ser tem a qualquer maioria. um. A Serena Williams, por exemplo. Perna. Parece Perna. que é super Nossa, que simpática, acesso, não sei. querida. Ao contrário, por exemplo, do Michael Phelps. O Michael Phelps, se chamar pra bater um papo ali no canto, ele ia. É que a assessoria não deixava. Ah, sim. Até porque senão ele não ia dar conta de atender todo Serena mundo. Williams, nossa Decepção. senhora. Nossa. Sempre passou imagem de, né? Inclusive foi tema do filme recente. do pai Sim, dela, filme King inspirador. Richard, né? Eu Junto fiquei com a irmã, com a chocada Venus aqui. e tal. Não. Talvez tenha sido um dia ruim. Não sei. Todo mundo tem, mas É. que a gente se decepciona porque cria uma expectativa. Em compensação, Usain Bolt, nossa senhora. Pacientemente, conversando com um por um, tirando onda, tirando foto, dando risada. Pô, fantástico. Isso é o tipo de coisa que marca, né? Marca. Que faz a E a diferença. época foi até engraçado, porque 2016 tava começando aquela história de lives, né? Hoje em dia, com tanto sucesso e tal. E foi a primeira vez que eu fiz. Aí eu postei a foto assim com o Bolt e os caras, velho, você não precisa de mais nada na tua vida. Zerou o game. Zerou o game, mas com 8 vidas ganhas, assim, grandona, né? É maravilhoso. E foi muito legal, assim, foi uma experiência, assim, aquém do trabalho, que era fantástico da gente falar de uma Olimpíada. Eu continuei com o meu trabalho do dia a dia lá, porque o Datena, trabalhei muito tempo com o Datena também. O Datena não quis falar de Olimpíada, ele quis fazer o jornal dele todo dia. Ah. Eu falei, eu quero o Fernando, quero a minha equipe junto comigo. Eu falei, bora. Maravilhoso. Estamos cansados? Falei, nem um pouco. Vamos nessa. Maravilhoso. Entre Eu e a outras Thaís, coisas, né? a Thaís, minha sócia maravilhosa da Comunicação Conectada, a gente fala que era muito perrengue, mas também tivemos momentos assim que são raríssimos e que nós pudemos viver por trabalhar nesses lugares e nesses bastidores. E aí a gente vai falar de futebol. Vamos. Posso falar seu time porque você assume ele tranquilamente desde O meu sempre. time é dito nas minhas transmissões de Desde energia, né? sempre, ele ia trabalhar com a camisa, né? São Paulino e trabalha tendo acesso. Uhum. Como que é, primeiro, né, separar essa coisa do torcedor que às vezes tem vontade de dar licença aqui, estúdio, Desse jeito. e do jornalista que precisa estar lá? Como Mas é que essa chavinha, ela já virou há bastante tempo. é? Por quê? Então me fala como é que era antes de virar. Não, porque antes, assim, tem uma situação bem legal. Quando a gente trabalhava, por exemplo, está aqui no podcast, tá falando de quando a gente foi da TV 20 anos atrás, 15 anos atrás. Ali eu não era um cara do microfone. Era do bastidor. Ali né? eu era um cara do bastidor. Ali eu ainda tinha o espírito do torcedor, que ia com camisa do time, que torcia, no Sim. São Paulo, no caso. Mas a partir do momento que Faz você... Faz tempo. Nem tanto tempo assim. Você pega o microfone, Gá, você já começa a falar diretamente para um público específico. A lógica é outra, né? A lógica é outra. Eu sou muito profissional no que eu faço. Como narrador, como locutor. O São Paulo, eu sempre digo hoje, ele na Rádio Energia, que eu tô com um sucesso muito grande, é mais um dos meus trabalhos. Porque eu tenho outras plataformas que eu trabalho, no Paramount, narrando Sul-Americana, Libertadores, fiz uma Olimpíada, faço outras empresas também com outros tipos, com os mesmos times que jogam contra o São Paulo também, de forma isenta. Então... Chega uma hora que a chave vira. a chave vira. Hoje, por exemplo, fazer o São Paulo, mas você não sofre? Eu falo, cara, sofro quando a transmissão está permitindo eu estar dentro do torcedor. Como eu faço? Que também é muito legal. É muito legal porque você sente exatamente a vibe do cara que tá ali e ele E quer se isso. conecta. E é isso que o grande público fala pra mim hoje. Cara, você passa uma emoção pra gente, pro pai, pra mãe, pro avô, pros filhos, pros menorzinhos, crianças, que se inspiram em você e falam, cara, isso pra mim não tem preço. Porque eu tô tentando passar um pouco da minha profissão, essa emoção dessa forma, mas se fosse para fazer da mesma forma que eu faço com o Corinthians, com o Sim. Flamengo, com o Santos, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Inter, com o Vasco, com o Botafogo, seria igualzinho. Mas é legal te Sem tirar ouvir nem isso, pôr. porque às vezes a gente ouve, né, especialistas falando, não, mas o meu time não impacta. E é real, porque você entra numa outra sintonia, num outro lugar.
E o bastidor do futebol no Brasil? Cada dia a gente vê uma notícia diferente que não tem a ver com esporte. Ultrapassa as 4 linhas, ou as quadras, né? Como a gente diz. Como é que faz? Você entra, você faz esse tipo de matéria também? Você fala sobre todos esses tem que ter um cuidado, né? bastidores? Tem que ter um cuidado muito grande. A gente viu recentemente casos que viram polícia, né? Torcedores que invadem motel, que invadem espaço Espancam. público, que bate no jogador, que ameaçam familiares. Primeiro que eu acho que você tem que apurar tudo. Aí o jornalismo tem que ser um jornalismo da essência mesmo. Por isso que é importante ter o jornalismo raiz. Exatamente. antes Você de tem um você jornalismo, por partir. exemplo, eu estou numa equipe que é a da Energia, que ela tem um programa de um ultra sucesso, que é o Estádio 97, Sim. diário. Uhum. Só que ali são torcedores, Sim. que viraram craques do microfone. Uhum. Nós temos alguns lá que são jornalistas que vão atrás, apuram. Não que eles não possam também tecer opinião sobre o assunto, mas a gente está preparado a ouvir os dois lados, Sim, a entender outro determinadas recorte. coisas, e tem que ter muito cuidado com as palavras. Uhum. Hoje em dia, no mundo como a gente está hoje, tem que ter muito cuidado com as Repercute palavras. mais do que a gente pode imaginar, né? Hoje a rede social, uma coisa que eu tô falando aqui para você, 30 segundos depois ela já tá em tudo que é lugar. E o que é mais importante, né? Hoje a gente tem consciência que a gente não tinha há um tempo. A gente tá falando de quando a gente se conheceu e tudo mais. Que qualquer posicionamento que você tenha na sua rede particular pode virar algo que daqui 5 anos vai impactar. Te prejudicar. Exato, Isso. mesmo que você já não seja mais a mesma pessoa. E já não pense mais do mesmo jeito. Então, a gente teve um recente caso, não de um profissional do microfone, mas de um técnico, o Cuca. Né? O Cuca teve um problema grave que aconteceu há 35 anos atrás, na Suíça, a questão de um estupro. Durante muito tempo, isso não foi levantado, isso não foi salientado, isso não foi comentado. Por quê? Porque não se dava voz. Olha só. Hoje, quando se dá voz, principalmente com as meninas, que têm a oportunidade de denunciar, que têm a oportunidade de falar, que têm a oportunidade de explicar, né, de entender o que está acontecendo, as meninas colocaram a voz delas nessa situação. Tem aqueles que ainda falam, mas é muito mimimi, que não sei o que. Eu falei, gente, antes não tinham voz, hoje tem voz. Por isso que você tem que tomar cuidado com muita coisa. Uma Sim. coisa que eu tenha feito no passado também, do nada pode surgir aí. Mas a gente já Sabe? aprendeu, Sim. a gente já é outra pessoa, né? Tem esse lugar tem coisas que a gente tem que continuar pagando o preço. E tem coisas que a gente pode aprender a se posicionar de uma maneira diferente. Eu sempre falo isso, Gá, o mundo mudou. Sim. E você tem que aprender a mudar também. Que Esse tem é a o ver com negócio. continuar se aperfeiçoando, que você falou que inclusive você ensina a galera nas linguagens diferentes. Acho que essa questão do posicionamento também é importante. Você consegue enxergar que essa visibilidade que o futebol masculino de campo no Brasil tem impacta na forma como esses atletas eles vivem o dia a dia, como eles lidam com a exposição, Sim. com a imagem deles? Muito, porque hoje a gente está vendo uma questão, por exemplo, da exposição e do que eles se tornaram quase superstars. Né? Jogador de futebol, em boa parte dos casos, eles têm salários hoje que são níveis de caras que... Nem CEO de empresa ganha. Exatamente, nem grandes empresários, né, de grande sucesso vão conseguir ganhar. Às vezes sem desempenhar nem 20% do que se espera. Né? E com a rede social, e com a exposição, tudo isso muda. Tudo isso muda. Hoje a gente está vendo, por exemplo, eu até brinquei com a Tatá lá fora, a gente estava falar do Neymar. O Neymar é um menino, é um jogador ainda de 31 anos. Sim, ele é novo. É o maior jogador que a gente tem no Brasil nos últimos 20 anos. O problema é que o Neymar deixou de ser um jogador de futebol. Ele é uma personalidade. São 2 anos que ele aparece muito mais, com exceção da Copa do Mundo, que ele fez uma boa Copa, inclusive, quase levou o Brasil à frente. Malditos 4 minutos. Hoje o Neymar está muito mais nas páginas do entretenimento, nas páginas até policiais, essa questão recente aí do lago lá da casa dele em Mangaratiba, a questão do filho, a questão de traição. Está muito mais nas fofocas do que, por exemplo, na página de futebol. E com outros jogadores isso aí também acontece. O Luan, do Corinthians, a gente viu recentemente. O Luan ganha um salário altíssimo para não jogar futebol. Outros jogadores, Daniel Alves, por exemplo, recentemente no São Paulo,
Tá preso na Espanha, ganhando 400 mil por mês do São Paulo. Então, hoje... Eu não sabia que ele ainda ganhava do São Paulo. Ele ganha. Pela justiça, ele tem que ganhar. Eu não sabia. Ele tem que ganhar. E continua preso. Vai fazer 1 ano agora em janeiro que ele tá preso, né? Então... Você não acha que... Talvez, né? Eu fico pensando que é uma virada de vida muito grande, né? Uhum. Esses jovens, eles recebem essa oportunidade, daqui a pouco eles fecham um contrato, só que eles não têm esse acompanhamento, primeiro para entender, né, essa mudança de realidade gigante que impacta eles, a família, todo mundo, e como gerir essa imagem de uma maneira que não prejudique ele mesmo e a carreira dele. E aí, eu não tô falando de... Desculpa a palavra, fazer ou não fazer merda, né? Porque a gente precisa ter orientação e suporte familiar e tudo mais, o empresário deveria ajudar com isso, Sim. enfim, os técnicos e tudo mais. Mas também de saber se posicionar, de cuidar, de saber o que falar, como responder. Eu acho que é importante, porque normalmente o jogador de futebol, do que a gente viveu, ele teve uma infância pobre, ele teve muitas dificuldades, ele passou até fome em alguns momentos e... com 15, 16, 17 anos, ele tem uma virada na vida dele, que ele passa a ter um bom salário, a entrar num clube e, de repente, ele tem uma negociação milionária e vai jogar fora do Brasil. Como o Endrick, por exemplo, do Palmeiras, que vai fazer 17 anos ainda, agora em julho. Nossa, eu não consigo nem lembrar da minha cabeça com 16 ele anos. completa 17. Ele vai ser maior de idade só o ano que vem. É muita loucura. Né? Ele surgiu no futebol com 14 para 15. E o Palmeiras acabou de vender ele por 400 milhões de reais. Qual a maturidade que um guri desse tem? Aí o que você tem que ter? Uma boa família, você tem que ter uma boa educação, pessoas ao seu lado que te oriente. Mas se você não tem tudo isso, né? Aí Se você você vai vem ter de um muitos lugar problemas. que não tem essa estrutura, será que os próprios clubes, as federações, não deveriam estruturar um suporte? Disponibilizar, né? Disponibilizar Psicólogos, alguma coisa mentores, assim. psicólogos, Mas não se preocupa gestores com isso, de né? imagem para Não- acompanhar não essa se pre- transição. Isso aí eles até disponibilizam quando já são famosos. Ah, mas aí já era. Aí cria um assessor pessoal, um personal stylist. Mas aí já era. Aí já é outra coisa, né? Aí já é a outro papo. cabeça já fez aquela virada e não teve esse suporte. Sabe qual é o esse problema? A gente está falando acompanhamento. aqui do Brasil, por exemplo, da CBF. A CBF não está preocupada com a boa imagem dos meninos do Sub-15, 17, do 20, das grandes estrelas. Estão O que preocupados, seria maravilhoso. estão preocupados com o se tivesse. faturamento. Estão preocupados com o que vão ganhar. Estão preocupados com o que vai acontecer. Um bom exemplo agora é o técnico da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, que é um italiano. É o novo. Não é o novo técnico. Colocaram um técnico interino, que é o Fernando Diniz, porque não tem determinadas preocupações. Faz tempo que o Brasil deixou de ter preocupação com a organização. Faz muito tempo. E se não se preocupa com lá em cima, com o topo da lista, que é o profissional, imagina quando chega nos pequenos. Imagina quando chega na base. E aí você vai repetindo um ciclo, né? O tempo, É, ciclo vicioso. Você citou o Neymar, porque, enfim, é uma persona extremamente conhecida. E eu fico pensando, sabe? Ele, lógico, tem que ser responsabilizado pelas ações dele, mas até que ponto ele teve esse suporte, esse acompanhamento para chegar onde ele chegou e se tornar que ele se tornou tão novo? Ele chegou onde ele surreal. chegou pelo talento dele. Isso é fato. Isso é fato. Perfeito. Ele jamais chegaria num nível do futebol mundial no Barcelona, no Paris Saint-Germain, com a seleção, se não fosse pelo talento dele, que todo mundo conhece há praticamente 15 anos, né? Só que o problema é que as pessoas que cercaram o Neymar nesses últimos anos, quase 2 décadas, sempre passaram a mão na cabeça dele. Sempre foi o menino Ney, sempre foi o amigo dos parças, que é até legal que ele mantém esse tipo de vínculo, né, com os amigos de muitos anos, da igreja, da infância dele, mas que nunca se preocuparam com determinadas atitudes que, pra gente de fora, pode soar como errado. Para ele estava tudo certo, estava tudo bem, né? O fato dele ter tido um filho às vésperas dos 19, 20 anos, nunca ter casado, nunca ter praticamente feito um relacionamento duradouro. Agora, recentemente, tem e assume publicamente, logo que assumiu que vai ter uma filha, no caso, e que traiu. E aí tá em show toda hora, em situações. Na época que vai tentar se recuperar, dá motivo para a imprensa falar. É o tipo de coisa que falta orientação
na carreira do cara, que ganhou muito dinheiro, mas que eu acho que poderia, na questão do exemplo, ter sido muito maior. Não sei se ele é preocupado com isso. Talvez não seja. Talvez ele não tem tenha obrigação. nem- Ele não tem obrigação. Mas perante o público que ele tem e o exemplo que ele é, principalmente para a criança que cresceu querendo ser um jogador e se inspirando, ele deveria ter mais. Olha só, e talvez tenha aí um lugar pra gente chamar a atenção, o que tá aí, né? Talvez não dê pra ajustar, não só ele, né? Mas os grandes nomes que estão aí. Mas desse olhar mesmo, desse cuidado pra ajudar, porque eles são ídolos que inspiram famílias, Não, a gente está dando o crianças. exemplo do Neymar. O companheiro dele, o Messi, ganhou uma Copa do Mundo com 35 anos. Nunca teve um problema extra-campo, com exceção de um problema que teve no fisco, né, da Espanha, mas relacionamento à família, a filhos. Sempre foi um cara muito correto. Cristiano Ronaldo também, dentro jogando. Não que eu queira comparar, mas a gente está falando de 3 caras, né, na prateleira mais alta que a gente tem no futebol. Que também vieram de famílias humildes. Isso, que cresceram pelo talento deles na bola, né? E E eu talvez tenho uma certeza que o cultura de brasileiro suporte gostaria, diferente. de repente, que o Neymar pudesse ser esse cara inspirador mais do que ele tem sido. Eu acho que é muito peso nas costas dele, mas é só a minha opinião. Fê, eu nem sei mais quanto tempo que a gente tá conversando aqui, mas com certeza a gente já tá falando há bastante tempo e eu ficaria muito mais. Então eu já vou deixar aqui o convite pra gente continuar Quando essa você quiser. conversa. Que dica você pode dar, antes da gente ir pro nosso bate-bola? Eu quero trazer algumas palavras aqui pra você me dizer o que você pensa delas. Que dica você dá, então? Você já trouxe várias, mas pra quem quer atuar no jornalismo, no recorte do esporte, além de uma boa formação, um bom estudo e todas essas coisas que você falou. Muita gente me pergunta, né? Você hoje é narrador, mas você sempre foi narrador? Eu falei, não, eu sempre fui jornalista. Narrador eu me tornei depois. Se você quer ingressar no jornalismo esportivo, no jornalismo, para depois tentar, seja aquele cara que consuma informação o tempo todo. Goste de consumir informação. Seja no rádio, na TV, na internet, se você ainda conseguir ler uma revista, um jornal, procura sempre melhorar seu repertório de palavras, procure sempre ser ético na medida do possível, né? Não tente tirar opinião sem ouvir o outro lado. A gente está vendo muita coisa hoje que é fixo de um lado só, que não ouve o outro lado, fake news o tempo todo. Então, E aí queima todos os profissionais aí queima que são bons. tudo que a gente prega e vê no jornalismo. As ótimas faculdades continuam. A gente teve um grande exemplo, pode citar a Casper Libero, né, que a gente estava lá na TV Gazeta, né, num período, e outras casas que eu trabalhei também, outras faculdades. Então, assim, o jornalismo ele ainda é muito procurado, porque tem meninos e meninas que querem ser jornalistas da essência mesmo, de apurar notícia, de ir atrás, de pegar uma boa história, de contar essa boa história, seja com palavras, seja no texto, seja com vídeo, que hoje a gente tem muita coisa legal que a gente vê também no YouTube, no Twitch e outras coisas. Então, acho que é isso. É viver a essência do que é o bom jornalismo. Ouvir os lados, ter uma temática que seja justa, no caso, e não tentar ser melhor do que qualquer outro. E principalmente não tentar passar por cima. Que excelente Vai com conselho. calma que o seu tempo vai chegar, com certeza. Maravilhoso. E agora no bate-bola, uma definição curta. Sucesso. Você chega nele, mas você tem que tentar muito mais do que só o sucesso. Você tem que buscar um sucesso, mas buscando o melhor. Desafios. Diários. Tenho muitos. Orgulho. Minha filha. Uma frase de bolso, de cabeceira, do coração. Eu gosto muito do que o Ayrton Senna falava, que você nunca vai ser o melhor, você sempre vai buscar o melhor. E você certamente é uma das melhores coisas que o nosso jornalismo tem Tô tentando ajudar. Bom demais te reencontrar, essa conexão. Bom demais ter você aqui no Conecta Talks, esse projeto. Você é mais amiga da minha esposa que minha agora, pô. Carolinha, um beijo. Olha que coisa maravilhosa, ser amiga do casal. Coisa boa demais. Fantástico. Bom demais ter você aqui, sucesso. Sigo Obrigado. sempre acompanhando e torcendo muito e que a gente possa se reencontrar para comemorar novas conquistas. Aliás, parabéns por esse início agora também, né? Conectando, né, com o podcast, com uma nova linguagem que a gente viu, né, durante a pandemia surgir aí para todo mundo, que é uma coisa legal de poder falar, de poder falar para as pessoas que estão do outro lado também.
E te desejo todo sucesso, pô, pra família inteira. Teu cast é gigante, já conheço também uma galera que aqui vai arrebentar e fico muito feliz. Beijão, brigadão. Eu que agradeço, vamos fazer o brinde. Um brinde. Aqui, ó. Aí. Muito bem.